por mim, eu quero orar por você neste momento, pedindo que o Senhor esteja alcançando seu coração, sendo gracioso para com você, ministrando a você sua palavra. Amém? Santo Espírito de Deus, vem e permita que a palavra que o Senhor mesmo permitiu que a nós fosse revelada, que nessa noite ela alcance o coração de cada um dos teus filhos, reveladora e transformadoramente. Eu te peço, ajuda-nos a ver Cristo melhor, a contemplá-lo e ver na sua ascensão, na sua exaltação, aquilo que da tua glória o Senhor manifesta em teu Filho. Eu rogo a ti que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos instruindo nessa noite, para que ouvindo a tua palavra, nós sejamos constrangidos por ela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, visto que estamos, ou estávamos, ainda estamos, numa época natalina, e visto que o Natal tem sido tão corrompido, embora tenho repetido isso aqui já algumas vezes, embora saibamos que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, essa data é uma data que se tornou um costume nas igrejas cristãs, celebrarem uma data a celebrarmos o nascimento do Senhor Jesus, dia 25 de dezembro, e não apenas o dia 25 de dezembro, na verdade, não apenas o nascimento do Salvador precisa ser comemorado, mas nós precisamos aprender a vê-lo e a contemplá-lo e a conhecê-lo mais. É por isso que desde o início desse mês eu tenho ministrado uma série de sermões, são 5 sermões, esse é o 4º sermão dessa série, falando sobre os estágios do Salvador, ou os estados do Salvador, como assim nós falamos em teologia sistemática. O que seriam os estados do Salvador, ou os estágios do Salvador? Seria falar sobre, a partir do momento em que o Senhor Jesus deixa a sua glória, e ele entra no plano da salvação, no tempo e na história, falar sobre esses processos e essas etapas pelas quais passou o nosso Salvador. E aí nós começamos a falar sobre o seu nascimento, depois sobre a sua morte, a sua ressurreição, hoje falaremos sobre a sua ascensão e por fim falaremos sobre a sua segunda vinda. O primeiro sermão foi sobre o nascimento do Salvador, o título foi Contemple o Salvador nascido da Virgem. Neste sermão nós vimos especialmente o desfazimento de Deus em Cristo, Deus se revelando, um Deus que se humilha em Cristo, quando Cristo se torna homem, um Deus que se humilha. O segundo sermão, Contemple o Salvador crucificado, nós falamos sobre um Deus que se torna maldito e condenado para a salvação daqueles que de fato eram dignos de condenação e de maldição. No terceiro sermão, Contemple o Salvador ressuscitado, vimos que na ressurreição Jesus Cristo é autenticado como Filho de Deus, como Senhor. Na ressurreição existe uma prova do próprio Deus Pai sobre Deus Filho, autenticando Ele, de modo que ninguém jamais pudesse contestar a sua natureza como Filho de Deus e Senhor. E hoje o nosso sermão é sobre a ascensão de Cristo Jesus, o ato de Jesus ter sido levado aos céus. O que isso revela de Cristo e o que isso nos revela de Deus. Por isso eu quero convidar você essa noite a contemplar o Salvador exaltado. A ascensão de Jesus é no processo pelo qual ele passa. Ele primeiro passa por um processo de humilhação, e depois de sua humilhação ele passa por um processo de exaltação. A humilhação de Jesus é consistida na sua encarnação e na sua morte, e a sua exaltação começa na sua ressurreição. Ela assume um aspecto glorioso na sua ascensão, e a última etapa da sua glorificação, ou da sua exaltação, será na sua segunda vinda. Mas o nosso assunto hoje é sobre a sua ascensão, quando ele vai aos céus.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós leremos a partir do verso 1 até o verso de número 11. E este texto, embora seja muito denso, como eu tenho feito, nós vamos fazer um recorte aqui, a fim de que possamos apreciar alguns aspectos mais importantes, dois aspectos mais importantes da exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Atos dos Apóstolos, acompanhe na sua Bíblia, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11, o texto sagrado nos diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amados, há 5 estados ou 5 etapas do ministério de Jesus dentre nós. E esta 4ª etapa, a sua ascensão ou a sua exaltação, na verdade é pouco comum que nós ouçamos algo a respeito disso. É incomum na literatura bíblica, é incomum na literatura teológica, mas este é um evento de suma importância, especialmente para o que nós viemos a nos tornar a partir desta ascensão. O que a igreja veio a ser, o que está acontecendo com Cristo quando Ele é exaltado aos céus. Isso foi de suma importância para a igreja primitiva, e isso estava na tônica da pregação apostólica, logo após inclusive a descida do Espírito Santo. Este é um assunto que está na pregação de Pedro, a exaltação de Cristo Jesus, ou a sua ascensão aos céus. E é importante, amados, que nós olhemos para as etapas ou para os estados do nosso Salvador e aprendamos a descobrir aquilo que Deus está nos revelando de si próprio em Cristo Jesus, tanto na sua encarnação, quando vemos Deus humilhado, quanto na sua morte, quando vemos Deus se tornando maldito e condenado, na sua ressurreição, quando vemos Ele sendo exaltado por Deus Pai e autenticado como Deus que Ele é, e aqui especialmente na sua ascensão. A ascensão, ela ajuda os discípulos a fecharem um ciclo para compreenderem especialmente a natureza de Cristo Jesus. Quando Jesus esteve com os seus discípulos, os seus discípulos tinham-no ao lado, e todo o seu ensino, toda a sua instrução, todo o caminhar com Cristo foi permitindo que os discípulos fossem construindo uma ideia, uma compreensão de quem era Jesus. Mas toda essa compreensão só chega à sua plenitude na sua ascensão. É claro que
nós temos muitas manifestações e impetuosas falas dos discípulos, às vezes pouco sustentadas por compreensão verdadeira, mas nós vemos isso, os discípulos aqui e acolá, levantando uma certa especulação, um certo entendimento a respeito de quem é Cristo Jesus. Vimos semana passada, o próprio Tomé chegando à compreensão de que Jesus é Deus e Senhor na ressurreição. Mas podemos dizer sim que, de um certo modo, o ciclo completo da compreensão de quem é Jesus só vai fechar-se na ascensão. É na ascensão, quando os discípulos estão diante de Jesus e veem-no ascendendo aos céus, que eles têm uma revelação plena e perfeita de quem Cristo é, e que eles conseguem olhar para toda a Escritura e perceber todos os testemunhos que falavam a respeito do Salvador. Até porque o Salvador esteve com os discípulos ainda por aproximadamente 40 dias, mostrando para eles nas Escrituras quem Ele era e quais coisas haveriam de acontecer após aqueles dias. E num determinado dia, o Senhor Jesus convida os discípulos para aproximarem-se dEle, desce com eles, sobe com eles ao monte, e ali, dando as suas orientações finais, Ele diz aos discípulos para permanecerem em Jerusalém. O texto que nós lemos de Atos, diz-nos que o Senhor, na introdução do livro de Atos, Lucas diz o seguinte, que Ele começou a falar, a registrar, a respeito do que Jesus havia iniciado a ensinar e a fazer. E então, nos últimos atos de Jesus com seus discípulos, Ele sobe com os seus discípulos ao monte e ordena a eles que não saiam de Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. E os discípulos ainda ali lhe questionam, mas Senhor, o que acontecerá com Israel? Nós devemos nos preocupar com as coisas que haverão de acontecer com Israel? O que acontecerá com o reino de Israel que nós estamos aguardando? E o Senhor Jesus diz, olha, não se percam com especulações desnecessárias. Não fiquem preocupados com Israel, o que acontecerá com o reino de Judá, não se interessem por isso. A vocês importa saberem que descerá o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão batizados no Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. Dito isto, falando dessas coisas, tendo-lhes abençoado, o texto bíblico nos diz que, de uma forma sobrenatural, Jesus começa a ascender aos céus, a ser exaltado na frente dos seus discípulos. Uma nuvem então desce ali e faz a separação entre Cristo e os discípulos. Uma nuvem, embora Jesus esteja ascendendo aos céus, essa nuvem nos remete às manifestações gloriosas de Deus no Antigo Testamento. Quando Deus faz com que sua nuvem de glória estivesse ali no templo, no tabernáculo, quando Deus vinha falar com Moisés e Deus descia sua nuvem, para que sua presença estivesse testificada ali, através daquela nuvem que estava no templo. E ali, quando Jesus está subindo aos céus, uma nuvem da manifestação da glória de Deus é colocada entre Cristo e os discípulos veem Jesus sendo exaltado aos céus. E no imaginário dos discípulos, queridos, Jesus está sendo assentado à destra de Deus Pai. Ele está subindo aos céus para ser exaltado à destra de Deus. É isso que nós vemos em Atos 2, 33 a 35, quando Pedro, no seu sermão, fala da ascensão ou da exaltação do Senhor. Ele diz que se cumpre em Cristo Jesus, o livro de Salmo, capítulo de número 110, quando o salmista diz que o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O salmista, quando proclama isto, ele está, é até difícil imaginar o que está pensando Davi aqui, né? Porque Davi diz, o Senhor disse ao meu Senhor. Depois Pedro argumentará que Davi não poderia estar falando de outra pessoa, senão do Messias, que era Senhor dele mesmo. E que isto se cumpre, diz o apóstolo Pedro, quando Cristo Jesus é exaltado. Cristo Jesus
Deus Filho se fez carne, assume a forma de homem, vem para o meio dos homens, não é reconhecido pelos homens, diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Esteve no mundo, o mundo não o conheceu. No verso 11 ele diz ainda que não apenas o mundo não conheceu, mas o próprio povo de Deus, que tinha testemunho de sua palavra, não soube quem ele era. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sendo achado na forma de homem, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, não bastou ser ele encontrado na forma de homem, ele humilhou-se até a estatura de servo, e como servo foi à cruz. Ele foi crucificado, mas as portas da morte não poderiam detê-lo. E como havia também profetizado o salmista Davi, ele não permitiu que o seu santo visse a corrupção. Da morte ele veio à vida, o autor da vida não poderia ser tragado pela morte. Ele ressuscita. Mas para que ficasse este ciclo completado, o Senhor Jesus já havia orado antes e dito: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E é exatamente isso que acontece na ascensão. Na ascensão, Cristo Jesus é retirado deste mundo. Ele cumpriu a sua missão. Deus Filho se fez homem, morreu a morte dos homens para dar salvação aos homens, foi ressuscitado porque foi perfeita a sua missão, e agora não resta mais a ele nada aqui, senão ser ascendido aos céus. E na sua ascensão aos céus, ele é exaltado à destra de Deus Pai. Contemple o Salvador exaltado e assentado à destra de Deus Pai. A ascensão, queridos, é o início da exaltação de Cristo Jesus. E o texto bíblico, quando o salmista diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. O texto bíblico, quando diz assenta-te à minha direita, o texto bíblico está nos falando de uma condição de Cristo exaltada à destra de Deus Pai. A condição de assentar-se ao lado de Deus Pai é uma condição altaneira, exaltada, sublime. Quando os salmistas entendem que o Senhor Jesus está sendo levado à direita de Deus, eles entendem que o próprio Deus Pai tem a intenção agora de glorificar o Filho. E isso é belo, queridos, quando nós olhamos para a Trindade e reconhecemos na Trindade esta mútua glorificação. Deus Pai tem prazer em glorificar o Filho, assim como Deus Filho tem prazer em glorificar o Pai. A alegria do Filho, enquanto encarnado e servo, foi servir o Pai com desprendimento, foi agradar o Pai com a sua vida, foi louvar o Pai com tudo que Ele é e tem, e também foi para a glória do Pai que Ele foi crucificado. Foi para o louvor do Pai. Para que Cristo Jesus salvou os homens? Aqueles a quem Ele elegeu e escolheu. Por que Cristo Jesus fez isso? Para o louvor da glória do Pai. Para que Deus nos salva? Para o louvor do seu santo nome. O prazer de Cristo, antes de tudo, está em que Ele, entregando a sua vida, Ele possa com isso tributar glória ao Pai. E agora nós vemos o Pai tendo o Filho cumprido a sua missão, o Pai trazendo o Filho de volta à sua destra. Com que intenção? Com a intenção de Ele próprio glorificar o Filho. Seu Filho fora humilhado, seu Filho fora ultrajado, a ignomínia, a desonra estavam sobre o Filho. O Pai viu o Filho sendo ultrajado pelos homens, o Pai viu o Filho sendo humilhado pelos homens, o Pai viu os poderes e principados caindo sobre o seu Filho, e agora o Pai quer exaltar o Filho. Quando os discípulos contemplam Jesus ascendendo à destra do Pai, eles têm uma compreensão da clareza que há no Salmo 110, assenta-te à minha direita, porque agora eu mesmo farei com que todos os seus inimigos se curvem a ti, Filho. Essa é a visão
que têm os discípulos. O Pai tem o prazer de exaltar o Filho. No verso 9 do capítulo 2 de Filipenses, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fazendo menção da ascensão de Jesus, o apóstolo Paulo diz, no verso 8, diz assim: o Filho a si se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe uma intenção do Pai, existe um propósito do Pai, de trazer agora todas as coisas convergidas para debaixo dos pés do seu próprio Filho. Deus Pai permitiu que o Filho se humilhasse, e agora Deus Pai quer exaltar o Filho. O Pai agora está trazendo todas as coisas para debaixo dos pés do Filho, e na Trindade existe esse louvor mútuo. O Filho glorifica o Pai, e o Filho glorificou o Pai de um modo perfeito e absoluto na sua obediência. O Filho foi perfeitamente obediente ao Pai. Nós muitas vezes olhamos para a crucificação de Jesus apenas pela perspectiva, embora seja, com certeza, para nós a mais importante, mas apenas pela perspectiva da nossa salvação. Mas há muitas outras coisas que envolvem a morte de Cristo Jesus. Há muitas outras coisas sobre as quais se desdobra a morte de Cristo Jesus. E uma delas, uma especialíssima, é de que na sua morte, o Filho está tributando louvor ao Pai pela sua obediência. O Filho está louvando, está adorando, está bendizendo, está glorificando o Pai pela sua obediência. Aquela parábola que contou o Senhor Jesus, dizendo que havia um senhor e 2 filhos. E o Senhor diz: quem poderá ir comigo amanhã para trabalhar no nosso negócio, na nossa fazenda? O filho diz: pai, eu vou com o senhor amanhã. O filho mais velho. E o mais novo disse: não, eu não vou não, estou cansado. E no outro dia, o que disse que ia não foi, o que disse que não ia foi. Jesus está manifestando a importância da obediência no louvor ao nome do Pai. Ele foi o filho obediente, perfeito, e com isso ele glorificou o Pai. E agora o Pai tem prazer em fazer o quê? Em dar o nome ao Filho que está acima de todo o nome. O prazer do Pai está em convergir as coisas agora, para que os homens dobrem os seus joelhos diante do Filho, para que todas as línguas confessem que Cristo Jesus é o Senhor. E em tudo isso, mesmo no louvor do Filho, o Pai será glorificado. É o que diz o texto no verso 11 de Filipenses 2. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na ascensão nós temos o Filho sendo exaltado pelo Pai, assumindo a condição de glória que Ele tinha antes que o mundo existisse. Nós temos o Filho que se despiu, se revestindo agora novamente de toda a sua glória e de toda a sua majestade. E temos o Pai que permitira que seu Filho sofresse e fosse humilhado, agora trazendo todas as coisas debaixo do nome do Filho. Queridos, Cristo Jesus foi escolhido por Deus Pai para ser aquele a quem todos louvarão por toda a eternidade. O nome e os feitos do Filho serão celebrados para sempre. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro será o louvor por toda a eternidade, e nós lembraremos por toda a eternidade que aquele que com o seu sangue comprou homens de todo tribo, povo, língua, raça e nação, e para Deus lhes fez reis e sacerdotes, a Ele será o louvor eterno. E onde começa a rendição de todas as coisas a Cristo? Na exaltação, quando o Pai diz: vem filho, assenta-te à minha direita,
Vem, filho, sobe novamente para o trono que é seu, e eu colocarei todos os seus inimigos debaixo dos seus próprios pés. Isso acontece na exaltação do nosso Senhor. Contemple o Salvador exaltado e assentado à destra do Pai. Nós vemos na exaltação de Jesus à destra do Pai o início da exaltação de Cristo pelo Pai. Nós vemos o início da exaltação de Cristo pela igreja. Quando o Senhor Jesus é chamado pelo Pai a assentar-se à direita do Pai, e os discípulos contemplam isso, no verso 51 e 52 do capítulo de número 24 de Lucas, nós temos uma expressão que para Lucas é muito cara. Nós encontramos no Evangelho de Lucas esse verbo apenas em duas ocasiões, o verbo que nós leremos aqui. No verso 51 e 52 do capítulo 24 de Lucas, é dito o seguinte sobre a ascensão: e aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Adorando-o. Este verbo aqui, queridos, que é traduzido por adorar, ele é um verbo que para Lucas é um dos mais letrados escritores do Novo Testamento. O vocabulário, a estrutura linguística de Lucas e do autor aos Hebreus são as mais perfeitas. Se eles fizessem um teste gramatical, seriam aprovados com 10. São excelentes. Para Lucas, ele faz uso das palavras com muita cautela, com muito zelo. As palavras para Lucas são muito caras. Há expressões que nós só encontramos em Lucas, expressões de polidez na linguagem. Este verbo aqui, especialmente, Lucas só o utiliza duas vezes, em duas ocasiões. A primeira das ocasiões é quando o nosso Senhor Jesus é tentado e Satanás vem e diz: vem, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. E o Senhor Jesus diz: somente ao teu Deus adorarás. Em mais nenhum outro lugar no Evangelho de Lucas, embora você possa até encontrar a tradução adorar, não é este verbo que você encontrará. O único lugar onde você vai encontrar este mesmo verbo é aqui. Ou seja, aquela adoração que o próprio Senhor Jesus dissera que ele não poderia prestar a Satanás, porque ela só pode ser prestada a Deus. Esta mesma adoração é o que nós vemos os discípulos fazendo em respeito a Jesus. Aqui, quando Jesus é ascendido aos céus, quando está na mente dos discípulos as palavras de Deus Pai dizendo: vem, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Quando os discípulos compreendem que a ascensão de Jesus é o cumprimento desse texto bíblico, só resta aos discípulos prestar a Cristo a mesma adoração que é devida a Deus Pai, e eles adoram a Jesus. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém. De que modo? Tomados de grande júbilo, queridos. Isto é glorioso. A adoração que Cristo Jesus receberá dos homens, quando eles declararem que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, esta adoração, esta confissão, essa será uma confissão que todos os seres viventes farão, mas nem todos a farão em adoração. Alguns confessarão a Cristo Jesus como Senhor para a glória de Deus Pai, apenas como testemunho de que Deus é justo e de que Cristo é Senhor, quando eles forem julgados pelo Senhor e forem condenados. Mas aqui nós temos o início de uma confissão que é celebração, é alegria, é júbilo. Os discípulos olham para Cristo Jesus e percebem: nossa, aqui está Deus, Filho.
Deus Filho que esteve no meio de nós e agora está sendo exaltado à mesma condição que Ele tinha antes. Nós o ouvimos dizer: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo ainda existisse. E agora nós o vemos ascender aos céus e subir a Deus Pai. Este só pode ser Yahvé, Deus Filho. O que resta aos discípulos? Adoração, queridos, celebração, louvor. Os discípulos veem o que o mundo não vê. Os discípulos enxergam o que o mundo não enxerga. Enquanto para aqueles que haviam sepultado Jesus, crucificado Jesus, Jesus poderia ter sido no máximo um profeta, um mestre, seja quem for. Para os discípulos está claro e evidente: este é Deus Filho, que sobe à destra de Deus Pai, a quem o Pai dará a honra e a glória. Ora, se o Pai dará ao Filho a honra e a glória, o que nós deveremos fazer, senão adorá-lo? Entende isso? É natural para os discípulos, ao entenderem que Jesus está sendo exaltado à destra de Deus Pai, que eles agora adorem, celebrem, regozijem-se em Cristo, sabendo que Ele é aquele a quem tudo se sujeitará, queridos. Adorar a Cristo, amados, é uma expressão natural daquele que conseguiu contemplar nele Deus Filho encarnado, Deus Filho morto, Deus Filho ressuscitado, e depois o ver Deus Filho exaltado. Contemplar a Cristo, queridos, naturalmente nos faz transbordar de adoração. Adorar é algo inerente à compreensão de quem Cristo é. Quando nós vemos Cristo, quando nós enxergamos Cristo, quando Deus nos permite discernir Cristo, amados, o que resta se não adorá-lo? Eu disse para vocês no início dessa série que uma das questões mais fundamentais da experiência do homem diante de Cristo é vê-lo, mas não apenas vê-lo, contemplá-lo. Eu disse para vocês que tem um verbo também no Evangelho de João, que para João é muito específico. Na nossa tradução, a nossa tradução não nos ajuda muito, em João capítulo 1, verso 14, quando diz: vimos a sua glória. A melhor tradução ali não é vimos, a melhor tradução é contemplamos. Aquele olhar onde nós nos detemos em observar, aquele olhar onde nós apreciamos a beleza, aquele olhar onde nós vemos todas as nuances de cor, luz, sombra, grandeza, profundidade, altura. E aquele que viu Cristo Jesus sendo exaltado, queridos, aquele que entendeu que existe uma realidade para além dessa realidade, onde Deus Pai está governando o tempo e a história, aquele que entendeu que existe uma história da salvação, na qual Deus enviou o seu Filho para salvar os perdidos, e que este tempo agora é um tempo em que Deus Pai está trazendo todas as coisas de volta ao Filho, para render esse ao Filho. A este só resta adorar o Filho, queridos, bendizer o Filho, glorificar o Filho, render-se em adoração ao Filho. A nós que somos povo de Deus, igreja de Deus, e a quem foi dado o privilégio de olhar para a cruz e ver na cruz, muito mais do que um condenado, ver ali o Filho de Deus, queridos, amados e amadas, nossa expressão tem de ser de adoração, de louvor, de gratidão, de celebração por quem Cristo é. A adoração tem de fazer parte da nossa vida, queridos. A adoração tem de ser parte do nosso dia a dia, da nossa existência. Contemplar a Jesus assentado à destra de Deus Pai é tributar a Ele o louvor que lhe é devido, como Deus exaltado à destra de Yahvé. Portanto, resta-nos aqui ainda uma constante experimentação de olhar para Cristo assentado à destra de Deus Pai, exaltado, na condição que Ele reassume em sua ascensão. Quando nós, queridos, como igreja,
perdemos a dimensão e olhamos apenas para nós mesmos, para a esfera do nosso tempo, para a nossa cotidianidade, para o nosso dia a dia, para as nossas necessidades. Quando nós olhamos apenas para as pequenas coisas que estão acontecendo ao redor de nós, nós estamos perdendo a dimensão da coisa que mais importa. Qual é a coisa que mais importa, queridos? O que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Deus está convergindo as coisas aos pés de Cristo. O que Deus está fazendo? Deus Pai está promovendo a exaltação do seu Filho. E é aqui na igreja, o primeiro lugar onde Deus Pai está convergindo as coisas de volta ao seu Filho. É aqui que Deus Pai, pela atuação do Espírito, vem convertendo os corações dos homens a Cristo. Deus Pai coloca Deus Filho exaltado, o Espírito testifica de Cristo, e Deus Pai proclama a glória de Cristo, e aqui, na igreja dele, é onde ele em primeiro plano faz seu Filho exaltado, amados, do seu corpo, na sua igreja. Portanto, meu querido e minha querida, se você está preocupado ou ocupado em procurar saber o que Deus está fazendo, saiba que uma das mais importantes coisas que Deus Pai está fazendo é convergir as coisas ao Filho, é fazer com que os homens se dobrem a Cristo, é tornar o Filho conhecido. Esta é uma das principais preocupações de Deus, o Pai. E até por isso, enfim, se contemplar a Cristo exaltado, é contemplá-lo assentado à destra do Deus Pai, contemplar a Cristo exaltado também é contemplá-lo presente na missão da igreja. Nós vemos, queridos, que Cristo é exaltado à destra de Deus Pai. Nós vemos esta imagem de Ele subindo ao trono de Deus, mas Lucas não nos deixa esquecer que as coisas que Jesus começou a fazer, por meio de sua encarnação, Ele não as concluiu. É dito aqui no livro de Atos, capítulo 1, no verso 1, ele dirigindo essa carta, esse livro, a Teófilo, ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus. Quando Lucas usa essa expressão, Jesus começou a fazer e a ensinar, ele não quer dizer que Jesus deixou esta obra irrealizada. Ele não quer dizer que Jesus, em sua encarnação, não a completou plenamente. Ele quer dizer que Jesus começou a fazê-la em sua encarnação, mas ele deu continuidade a ela após a sua ascensão. E tudo que nós vemos no livro de Atos é, na verdade, a continuidade daquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, ele diz: algumas pessoas afirmam que o livro dos Atos deveria ser chamado de livros de Atos do Espírito Santo, mas essa é uma compreensão equivocada. Na verdade, o livro de Atos continua sendo o livro dos Atos de Jesus Cristo. Sim, nisso Martin Lloyd-Jones está correto, no sentido de que é o Espírito que opera, mas o Espírito que opera para que Cristo seja conhecido e para que aquilo que Jesus havia começado a fazer, Ele pudesse dar continuidade. Através de quê, queridos? Através de que Jesus deu continuidade ao seu ministério? Ele é Cristo exaltado nos céus, mas Ele é Cristo presente na vida da sua igreja. Presente com que finalidade, queridos? Presente com a finalidade de que nós, revestidos do poder do seu Espírito, testifiquemos dele mesmo. Cristo é exaltado aos céus, num plano mirabolante de Deus Pai, a fim de que agora ele não esteja mais restrito a um espaço e a um tempo, mas a fim de que ele esteja presente em todo lugar que houver um de seus discípulos. Isso é extraordinário. Se Jesus permanecesse no meio de nós,
ele permaneceria limitado a um tempo e a um espaço, visto ter sido ele encarnado. Mas ele ascende aos céus para quê? Para que agora, pela igreja, ele dê continuidade às coisas que ele havia começado a fazer e a ensinar. E como Jesus faz isso? Jesus ordena aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, revistam-se do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. É interessante que nós às vezes interpretamos e entendemos mal a ação do Espírito e às vezes até pedimos mal a atuação do Espírito Santo sobre nós. Nós nos equivocamos. E a igreja passa por tempos em que a igreja entende mal a ação do Espírito e a experimenta de modo errôneo até. A finalidade para a qual o Espírito Santo fora derramado, queridos, em Pentecoste, foi uma só. Qual foi a finalidade? Para que nós demos testemunha de Cristo. Qual foi a finalidade do derramamento do Espírito Santo? Para que os discípulos fossem capacitados a cumprir o chamado de dizer e proclamar quem é Cristo. E é interessante que muitas vezes em nossos dias, e não apenas em nossos dias, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos dias assim também. Vemos dias em que parece-nos que a igreja reclama por uma ação do Espírito Santo, como se isso fosse apenas uma operação para nós nos sentirmos um pouco mais afetados espiritualmente, a fim de que nós tenhamos uma experiência. Enquanto, na verdade, queridos, o Espírito é derramado sobre a igreja para que a igreja dê continuidade à missão de Cristo. A virtude e o poder do Espírito estão disponíveis à igreja, para que a igreja proclame quem Cristo Jesus é. O Senhor Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém, para que fossem revestidos do poder, batizados no Espírito Santo, a fim de que dessem testemunho de quem Cristo era. E às vezes eu imagino que, usando uma imagem bem grosseira, seria como se nós estivéssemos com um carro em cima de sabe quando você coloca um carro em uma exposição? E aí você coloca o carro num pedestal, com as rodas fora de contato com o chão, e a gente quer que o carro seja cheio de combustível. Para quê? Não sei. Qual a finalidade de um carro num pedestal cheio de combustível? Finalidade alguma. O Espírito Santo é dado à igreja, a fim de que nós, como corpo de Cristo, tenhamos o poder e a vida do Espírito para testificar de quem Cristo é. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, quando depois de Pedro ser solto, os discípulos se reúnem em oração e dizem: Pai, nós estamos sendo ameaçados, está difícil, os reis se levantam, as nações se amotinam contra o Senhor e contra o seu ungido, e nessa cidade onde o Senhor permitiu que Cristo fosse morto e ressuscitasse, os grandes, os poderosos estão se levantando contra nós, mas nós te pedimos, Senhor, dá-nos ousadia para testificar de Cristo. O que diz-nos a palavra de Deus que acontece ali? O chão treme. Eles são cheios do Espírito Santo e saem ousadamente testificando de quem é Cristo. Para que é dado o poder do Espírito à igreja, queridos? Para que a igreja dê continuidade àquilo que Jesus iniciou a fazer. E sim, Jesus está dando continuidade. Jesus exaltado está na condição de assistir toda a sua igreja para dar continuidade àquilo que ele iniciou a fazer. Quando Estevão, no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, ele prega ousadamente sobre Cristo, e ele está prestes a ser apedrejado. Ele olha para os céus e no verso 55 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Jesus que está exaltado acima dos céus. Ele foi exaltado acima dos céus, a fim de que de lá
ele estivesse em condições de assistir a toda a sua igreja, em todo o tempo e em todo o espaço, para que o seu testemunho permanecesse fidedigno entre os homens. Cristo Jesus continua dando testemunho de si. Em Atos, capítulo de número 9, quando vemos o Senhor fazendo Saulo cair com a luz que vem dos céus, maior do que a luz do meio-dia, e ele cai impressionado com aquela visão, e ele pergunta: quem é que lhe fizera acontecer aquilo? E Jesus diz: sou eu, Jesus Cristo, a quem você persegue. Ou seja, queridos, Jesus está continuando a dar testemunho de si, dos seus atos e feitos. Ele é exaltado, está continuando a dar testemunho dos seus atos e feitos na sua igreja. Cristo exaltado é Cristo que está operando na vida da sua igreja, para que a igreja dê cumprimento à missão que Ele próprio deu a ela. Portanto, contemplar a Jesus exaltado, além de entender Ele como aquele a quem Deus Pai exalta à sua destra, a quem deve ser adorado na igreja, também é contemplar Cristo Jesus assumindo o capitaneamento da principal missão da igreja, que é dar testemunho de quem Ele é. Jesus ascende aos céus para que Ele esteja na condição de supervisionar e dirigir e orientar a sua igreja, a fim de que a sua igreja, revestida pelo seu Espírito, dê cumprimento à missão de ser testemunha dEle. E é interessante que nós, muitas vezes, estamos desapercebidos e assumindo muitas outras missões que não correspondem à missão que Cristo designou para a sua igreja. Quando os apóstolos dirigem-se a Jesus por episódio de sua exaltação e dizem: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E como ficará a nossa influência política, Senhor? O que nós devemos fazer pela nossa influência política? E como ficarão os governos do mundo, Senhor? Qual será o tempo em que o Senhor reorganizará os governos do mundo? O Senhor Jesus diz: não se preocupem com isso, isso não diz respeito a vocês, isso não é tarefa de vocês, isso não é responsabilidade de vocês, isso não deve ser preocupação de vocês. A preocupação de vocês deve ser permanecer em Jerusalém, serem revestidos do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Não se parece com algo que nós vemos hoje? Não se parece com o que nós vimos no século passado? No século passado a igreja entrou numa de século XIX, teologia da libertação, teologia liberal, século XX. A igreja entrou numa de ser a transformadora da sociedade. E aí a igreja focou nos ensinos éticos de Jesus Cristo. E a igreja tentou, pela sua ética, deixando de lado as questões principais da revelação, buscar ser uma referência da transformação da sociedade. E o que nós vimos logo em seguida? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Será que não continuamos cometendo os mesmos erros? Senhor, quando o Senhor restaurará o reino a Israel? Senhor, quando nós teremos um presidente cristão? Senhor, quando nós assumiremos o governo central do país? Quando nós teremos maioria no Congresso Nacional? Senhor, quando nós fomos os empresários mais importantes desse país? A palavra do Senhor Jesus é: revista-se do Espírito Santo e seja minha testemunha. Testifique de mim, fale de quem eu sou. Reconhecer a Jesus exaltado, a quem Deus Pai está trazendo todas as coisas debaixo do estrado dos seus pés, é reconhecer que a nós foi dada uma missão que Ele próprio está capitaneando, Ele próprio está dirigindo. E o que é essa missão, queridos? É um chamamento para que eu e você sejamos discípulos e façamos discípulos. Certo, irmãos? O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo de número 28, no verso 18: todo poder me foi dado nos céus e na terra.
Portanto, vão, ou melhor, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E então eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo exaltado, é Cristo presente na igreja, mas nós muitas vezes estamos em desarmonia com a agenda do Senhor Jesus. A nossa agenda são muitas outras coisas, que passam por muito além de sermos discípulos e fazermos discípulos. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa noite, eu quero convidar você a duas coisas. A primeira delas é que você entenda que Jesus exaltado é uma condição a qual lhe foi dada pelo Pai, de restabelecer-se, Deus Filho, acima de todas as coisas, digno de todo louvor e de toda adoração, sempre eterno, exaltado, soberano, sublime. E quando nós olhamos para a jornada de Jesus, desde a sua encarnação até a sua exaltação, nós somos constrangidos, queridos, a sermos adoradores. Quem é salvo? Quem conheceu Cristo? É impossível que este não expresse a Deus, a Cristo, ao Pai, ao Filho, a adoração. Ser discípulo de Jesus, contemplar Cristo, isso nos leva a sermos adoradores, queridos. A olharmos para o que Ele fez e celebrarmos quem Ele é, a sabermos que a Ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Olha, amados, se Deus Pai está trazendo todas as coisas ao Filho, as primeiras coisas que são trazidas ao Filho, somos nós, a sua igreja, a igreja que reconhece quem Ele é. A igreja está na vanguarda da proclamação da glória do Filho. A igreja está na vanguarda da declaração que Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Portanto, meu irmão e minha irmã, peça ao Senhor para te dar uma visão de Cristo exaltado. E nessa visão, adore Ele como Ele é. E a segunda questão aqui que te quero conclamar nessa noite, é que olhar para Cristo Jesus exaltado, é olhar para Cristo Jesus que continua a missão. E eu pergunto para você, em que medida você está envolvido em tornar-se discípulo e fazer discípulo? Você quer que eu te responda uma pergunta básica? Há cristãos que perguntam, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Está respondido aqui, irmãos. Está respondido aqui. De um modo geral, está respondido aqui para todos nós. Seja revestido do Espírito Santo de Deus e testifique de quem Cristo Jesus é. Isso é para todos os cristãos, de todos os tempos. Sermos cheios do Espírito para testificarmos de quem Jesus é, isso é para todos nós, amados. E às vezes nós estamos enredados na nossa agendazinha, não é verdade? Nós temos lá a nossa agenda dos nossos projetos, agenda dos nossos alvos, agenda das nossas perspectivas. Mas quando nós estamos na igreja, no corpo de Cristo, queridos, quando nós somos enxertados no corpo de Cristo, nós somos enxertados para assumirmos uma agenda que transcende a nossa, uma agenda que está para além da nossa, há metas que estão para além das nossas metas, há expectativas que transcendem as nossas expectativas, e estas são as expectativas de Cristo. Cristo continua a fazer aquilo que Ele iniciou, e Ele continua a fazer isso através da sua igreja, e aquilo que Ele especialmente quer fazer em nós, e por meio de nós, sabe o que é, queridos? É encher-nos do seu Espírito, para que nós demos testemunho de quem Ele é. Amém, queridos? Ouse fazer isso. Ouse encher-se do Espírito. Ouse lançar-se à missão de dar testemunho de quem Cristo é. Deseje isso no seu coração, ore por isso, peça por isso. Isso é projeto e propósito de Deus. Eu tenho certeza que você vai começar a ter as experiências mais extraordinárias da sua vida. Eu me lembro,
Na minha juventude ali, 16, 17 anos, o Senhor me alcançou aos 15 anos de idade. Comecei a ler as Escrituras aos 12 anos, o Senhor me alcançou aos 15 anos. E ali aos 15, 16, 17 anos, eu fui começando a ter as minhas primeiras experimentações de começar a obedecer isso. E eu me lembro que, uns 15 anos e meio aproximadamente, nós começamos a visitar alguns hospitais, a fim de darmos testemunho de Cristo Jesus em hospitais. Que coisa gloriosa, queridos. É Deus estendendo a sua mão para ser operoso em fazer milagres, quando nós simplesmente obedecemos o mandato de darmos testemunho dEle. Tive experiências extraordinárias já, experiências em evangelização de madrugada, de pessoas ficarem possessas de demônios e serem libertas de demônios, apenas pelo caminhar próximo dessas pessoas. O Senhor Jesus continua fazendo isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não são fogos de artifício, para que a gente olhe e fale, olha que coisa bonita. Não, queridos, o Espírito Santo é dado à igreja para o cumprimento da missão, amados. É em missão que nós vemos Deus transformar corações empedernidos, endurecidos, inconversíveis, Deus convertendo-os a si. Nós olhamos às vezes para as pessoas e falamos, nossa, que pessoa dura, mas ouse orar por essa pessoa, ouse jejuar por essa pessoa, ouse testemunhar de Cristo, e você vai ver o poder do Espírito operando a vida que vem de Cristo, para o testemunho da glória de Deus Pai, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado. Amém? Coloque-se em pé, amado, coloque-se em pé, amada. Portanto, eu quero convidar você a contemplar Jesus Cristo, o Salvador, exaltado. Ele foi exaltado e está assentado à destra de Deus Pai, para ser louvado, adorado pela sua igreja, porque Deus Pai está trazendo todas as coisas aos seus pés. Ele foi exaltado e Ele está presente na missão da igreja. Ele começou e Ele dará continuidade. Hoje é dia de nós assumirmos novas posturas na contemplação de Cristo. Hoje o Senhor te chama, meu querido, Ele te convida, a tendo-o visto mais uma vez, que você hoje se renda. O que falta de você hoje para que você possa entregar-se para a agenda de Deus? O que falta de você hoje? Talvez você tenha vindo aqui hoje esperando, Senhor, estou passando por um problema, por uma circunstância, estou passando por uma necessidade, estou passando por aflições. O Senhor Jesus nos convida a que nós confiemos em Deus Pai, respondamos a Ele, e Ele cuidará de todas as demais coisas nas nossas vidas. Ocupe-se com a preocupação de Deus, e as suas preocupações estarão todas no cuidado do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, obrigado por Cristo Jesus exaltado. O Senhor mesmo o chamou para que Ele estivesse assentado à tua destra, e Ele recobrou toda a sua glória. E hoje, mesmo que nós não tenhamos estado junto com os seus discípulos, vendo a tua ascensão pelo teu Espírito, nós contemplamos a Cristo Jesus assentado à destra de Deus Pai. Nós te louvamos por isto, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor está trazendo todas as coisas de volta aos pés do Filho. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aos pés do teu Filho. Nós estamos rendidos, Senhor, não como inimigos vencidos, mas como servos que lhe adoram, que lhe honram, que lhe tributam gratidão, honra e louvor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de curvarmos a nossa fronte diante do Teu Filho, a quem foi dado todo o domínio, todo o poder,
toda honra e toda majestade, antes dos séculos, agora e para sempre. Obrigado pelo privilégio de contemplarmos Teu Filho, que ainda mantém em suas mãos, em seus lados, as marcas das dores que Ele sofreu por nós. E hoje nós podemos adorá-lo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos permita, nesse tempo em que estamos aqui, nesse curto espaço de tempo, nessa vida tão pequenina, que nós atentemos para a Tua agenda, que nós observemos que o Senhor mesmo continua a fazer e a ensinar, que nós estejamos disponíveis, Senhor, como Tua igreja, a sermos veículos, Senhor, das Tuas mãos, das Tuas palavras, dos Teus pés, das Tuas ações, da Tua pregação, Senhor. Que o Senhor esteja nos chamando como Teus discípulos nessa noite, não apenas para que nós nos sujeitemos a sermos discípulos, mas para que nós nos coloquemos à disposição de discipularmos aqueles a quem o Senhor quer salvar. Constrange-nos, Senhor, à Tua agenda. Ajuda-nos a não estarmos dispersos pelas muitas coisas dessa vida que nos chamam a atenção. E permita, Senhor, que nós estejamos olhando para Cristo Jesus assentado à destra de Deus Pai, e permitindo que o Teu Santo Espírito esteja derramado sobre nós, para que nós cumpramos a missão, Senhor, de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Eu Te peço, especialmente nesse ano, onde nós estamos iniciando o discipulado, ensina-nos, Senhor, a nos submetermos ao aprendizado, e permita-nos, Senhor, que nós também nos disponhamos a discipular, a trazer a Ti aqueles a quem o Senhor quer salvar, e a instruir a maturidade aqueles que estão em Ti. É o que nós Te pedimos, contemplando Jesus exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor, amado.